Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Arthur Barra. Queridos, vamos para a nossa primeira questãozinha aberta da prova de 2021 do PISM-1. Uma questão que vai envolver análise de gráfico e vai envolver também soluções, né? Duas coisas que muita gente tem muita dificuldade. Então fica por aqui, vou resolver com carinho, vou te dar algumas dicas valiosas para que você possa trabalhar bem com soluções. E em troca disso, né, se você curtir, já conhecer o canal aí ou gostar do vídeo, deixa o seu like. Isso motiva o YouTube a entregar o vídeo para mais pessoas e também me motiva, fico feliz, beleza? Galera, é química, vem comigo depois da vinheta. Olha só, pessoal, o que essa questãozinha traz pra gente? Ó, as curvas de solubilidade dos sais sulfato de lítio e cloreto de potássio estão representadas na figura abaixo. Sobre os dados apresentados, perguntas. Então, veja, uma questão bem direta, né? Colocou o gráfico ali e já está indo direto para o que interessa. No gráfico, há os pontos A, B e C, destacados por pontos pretos. Classifique esses pontos em uma solução saturada ou não saturada e descreva se há ou não corpo de fundo, levando-se em conta a curva de solubilidade do sulfato de lítio. Então, ele quer que a gente olhe a curva em azul e julgue os pontos A, B ou C em não saturado, saturado e saturado com corpo de fundo. Então, para isso, pessoal, a primeira dica, né, que eu vou trazer, ela é um convite para você, porque lá no meu Instagram, pessoal, no @abporto, eu faço um trabalhinho paralelo. Eu divulgo memes, divulgo, não é, vídeos de experimentos comentados, e também mapas mentais e resumos. Então, se você abrir o meu perfil, você vai identificar ali, lá naquela descrição, né, na biografia, que tem um link. Naquele link, na hora que você clicar, vai abrir vários nomes. Cada nome daquele é um mapa mental, é um resumo. É gratuito, não paga nada, não tem que cadastrar, só clicar e pegar, tá bom? Esse aqui é um dos trabalhos, né, sobre concentrações, as unidades de concentrações de solução. E quando você olha aqui, ó, tem, por exemplo, olha, solubilidade. E aí ele vem assim, diagrama. Olha, tá aqui pra gente, né? Aquilo exatamente que foi perguntado. Uma solução saturada, uma solução insaturada, saturada, supersaturada, né? O que isso representa pra gente, né? O que o coeficiente de solubilidade, que é aquela curva, né? Ela representa pra gente a quantidade máxima de um soluto que podemos ter em um determinado solvente a temperatura e pressão. E aqui estão os gráficos para a gente. Ó. O gráfico aqui é a resposta dessa primeira questão aberta. Então, esse é um mapa mental, né, com as unidades de concentração. Tem outro mapa mental, né, com mistura de soluções. Pô, se eu tiver diluição, qual é a fórmula? O que significa? Se eu tiver mistura de soluções, de mesmo soluto, de solutos diferentes que não reagem, de solutos diferentes e que reagem. O que eu tenho que fazer? Tem um passo a passo todo aqui para você, tá? Então, espero que te ajude. Vai lá, faz o download. Considere me seguir também, se você gostar do conteúdo que está lá. Sempre será um prazer, beleza? Vamos, então, retornar à nossa questãozinha. A letra A, ele quer, então, que a gente analise o sulfato de lítio, que é a curva em azul, e diga, né, se esses pontos A, B, C estão insaturados, saturados ou saturados com o corpo de fundo. Pessoal, essa curva em azul, ela representa para a gente o coeficiente de solubilidade. O que isso significa? Ela é a massa máxima, então veja, gramas do sal em 100 ml de água. Então, quando você pega, por exemplo, vamos pegar aqui a temperatura de 10 graus. Qual é o ponto do sulfato de lítio? Está aqui, ó, né? Vou arredondar, pessoal. Vamos colocar aqui 35,5, tá? Esse pontinho aqui que eu marquei. O que isso significa? Significa que se você pegar 100 ml de água a 10 graus, o máximo que você consegue solubilizar sem haver aquele corpo de fundo, né? Sem haver aquele excesso que vai para o fundo do copo, por exemplo, o fundo do becker, do que você estiver fazendo, são 35,5 gramas de sulfato de lítio. Então é isso que representa. O coeficiente de solubilidade é o limite.
né, em uma dada temperatura. Então, a 10 graus, em 100 ml de água, o máximo que eu consigo para saturar, né? Saturar significa atingir o limite de solubilidade, é de 35,5 gramas do soluto. Só que o ponto A foi adicionado ali, né, mais ou menos 33 gramas. Então, veja, o ponto A, ele descreve para a gente uma situação, um momento de uma solução não saturada. Por quê? Porque eu não atingi o limite. Né? O limite a 10 graus era de 35,5 e foram adicionados 33. Agora, o ponto B, ele se encaixa exatamente sobre a curva azul. A curva azul é o coeficiente de solubilidade, é o limite que você consegue solubilizar daquele soluto em 100 gramas de água. Então, se você tem o ponto B que está exatamente sobre a curva, ela está uma solução saturada. Né? Está no limite, colocou o máximo que pode. Qualquer grãozinho a mais que colocar, ele vai para o fundo, porque não é possível solubilizar mais, né, nessa temperatura que o ponto B se encontra. E o ponto C, veja, está falando agora 40 graus. Qual é o limite que a gente consegue solubilizar aqui? Ó? Vou arredondar, né, algo próximo de 34 gramas. Né, em 100 ml de água, o máximo que eu consigo colocar a 40 graus são 34 gramas. Só que se a gente ver aqui, ó, foram adicionados 37 gramas. Então, eu adicionei além do limite. O máximo que eu consigo é 34. Eu coloquei 37. Então, o ponto C, a solução está saturada com corpo de fundo. Houve um excesso adicionado. E aqui dá até para saber quanto que tem no corpo de fundo. Por quê? É possível solubilizar 34 gramas. Eu coloquei 37, eu coloquei 3 gramas a mais. A questão não perguntou, tá? Você não vai colocar isso na questão, porque ele não pediu. Só perguntou, não saturada, saturada, e se for saturada com corpo de fundo, diga isso. Foi isso. Mas se ele tivesse pedido, pessoal, estava tranquilo. Ó. Coloquei 37, é possível solubilizar 34, né? Arredondando aqui. Então, estamos vendo que 3 gramas de sulfato de lítio, não é? Que foi o corpo de fundo. Isso aqui não entra na resposta, tá? Essa massa eu coloquei só para a gente fazer a leitura aqui e treinar. A resposta é só isso. Saturada com corpo de fundo. Tranquilinho? Então, a leitura do diagrama representa isso para a gente, ali, do diagrama de solubilidade. E a letra B traz assim. Qual seria a concentração do cloreto de potássio em gramas por litro e em mol por litro em 30 graus Celsius? Considere, nesse caso, a massa molar do cloreto de potássio sendo 74 gramas por mol. Então, veja, a 30 graus, né, o cloreto de potássio se encontra aqui, ó, na possibilidade, qual é o limite que eu consigo, né, para fazer uma solução saturada? São 37 gramas de cloreto de potássio em 100 ml de água, né, em 100 ml de solução. Então, ele quer que eu converta isso para dois cenários. Primeiro cenário, ele quer em gramas por litro. Tem jeitos diferentes de fazer. O que o coeficiente de solubilidade me diz? O que aquele ponto a 30 graus está me falando? Por que eu escolhi ele? Porque a questão falou que é em 30 graus. Segundo, porque é a solução saturada, não é? É o máximo que eu vou conseguir. Então, veja, ele disse para mim que naquela situação, a 30 graus, é possível ter 37 gramas de cloreto de potássio em 100 ml do nosso solvente. Ele quer saber, pessoal, em gramas por litro. Olha, se ele quisesse gramas por 100 ml, é isso, 37 gramas por 100 ml. Só que ele quer saber, na verdade, por litro, né? 1000 ml é 1 litro. Qual é a massa do cloreto de potássio? Então, X aqui, não é? A direita aumentou 10 vezes, a esquerda tem que aumentar 10 vezes. Então, 370 gramas de KCl em 1 litro. Então, essa é a concentração, 370 gramas por litro.
Arthur, tem outro jeito de fazer? Tem. Você pode pegar o seguinte, concentração é massa sobre volume. Qual é a massa? 37 gramas. Em qual volume? 100 ml, né? 0,1 do litro. Então, a minha concentração é de 370 gramas por litro. Esse é o primeiro jeito, à esquerda. Segundo jeito, à direita. Qual que você usa? O que você quiser, o que você achar mais fácil. Pode fazer por regra de 3, pode fazer por fórmula, se vão chegar no mesmo resultado, se fizer certinho. E depois ele quer que a gente trabalhe com mol por litro. Também podemos fazer de duas maneiras, pessoal. Olha só, eu sei que concentração é número de mols sobre volume, concentração molar, não é? Eu sei que número de mols é massa sobre massa molar. Então, eu vou substituir. Vou vir aqui, ó, massa sobre massa molar vezes o volume. Qual é a massa que a gente tem desse camarada? Era 37 gramas, olhando o ponto ali. Ó. São 37 gramas, dividido pela massa molar que ele forneceu, 74 gramas por mol. E o volume que a gente tinha aqui era, né, de 0,1 litros. Ou seja, a gente está falando aqui de 100 ml. Isso aqui vai dar para mim 5 mol por litro. Isso aqui é um jeito de fazer, tá, pessoal? Você poderia ter usado a informação da letra A, por exemplo, né, 370 gramas por litro e colocar ali. Poderia ter usado da curva, não tem problema. Arthur, poderia fazer de outra maneira? Sim, poderia fazer por regra de 3. E eu vou até misturar, vou usar até o dado da letra A. Ó, o que eu sei aqui? São 370 gramas para cada 1 litro. Vou até colocar para a gente aqui, ó. São 370 gramas de cloreto de potássio para 1 litro. Só que eu quero saber quanto eu vou ter em mol. Eu não quero mais grama por litro. Então, eu preciso passar isso aqui para mol. Se eu converter isso aqui para mol, eu sei o número de mols por litro. Então, veja, em 1 mol de KCl, eu tenho 74 gramas de KCl. Só que qual é a massa que eu tenho em 1 litro? Eu tenho 370 gramas de KCl. Isso equivale a quantos mols? O seu X dá 5 mol. Então, a sua concentração molar é de 5 mol, né? 370 gramas valem 5 mols por litro. Por quê? 370 gramas é a massa que você tem em 1 litro. Então, tá aqui. Beleza? Queridos, temos esses dois jeitos de fazer para cada um. Pode fazer por forma, pode fazer por regra de 3. Escolha a que você achar melhor, tá bom? E aí, mandem ver. Mais uma vez, se esse vídeo te ajudou, deixa o seu like aí, considere se inscrever, né, acompanhar as notificações do canal, tá certo? Beijos e abraços, valeu!